Então é isso. As minhas aulas de química na revisão são 4. Então já há uma primeira aula que eu trabalhei ontem. Hoje, agora, nós vamos trabalhar uma aula dupla e daqui a pouquinho à tarde eu fecho a revisão de química, tá? Num primeiro momento, nós já falamos de mol, fórmulas, gases, que são assuntos muito importantes. Agora, a gente vai entrar no tópico funções inorgânicas. Então, a gente vai falar um pouquinho de ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelos ácidos, que, segundo a teoria de Arrhenius, são substâncias que, em solução aquosa, se ionizam, liberando como único cátion H+. Então, ácidos têm como cátion exclusivamente H+, tá? E aí a gente aprende que existem os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. E oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. Dentre os hidrácidos, eu já gostaria de destacar que são fortes o HCl, o HBr e o HI. É moderado o HF. E os demais são fracos, tá? Então, essa tabelinha que eu estou colocando aqui para vocês, né? Esse esqueminha, ele vai ser muito importante em diversas etapas, né, dos nossos estudos, quando a gente vai precisar saber, né, quem são, por exemplo, os ácidos fortes. Lembrando que para ser considerado um ácido forte, é porque ele quebra, ele ioniza acima de 50%. São considerados moderados aqueles que se ionizam entre 5% e 50%. E são considerados fracos aqueles que sofrem ionização inferior a 5%, tá? Então, vou deixar isso anotado. Forte é quando tem alfa, grau de ionização superior a 50%. Moderado é quando está entre 5 e 50%. E fraco é quando tem alfa menor do que 5%. Tudo bem? Lembrando que a qualquer momento que vocês desejem fazer qualquer observação, devem se manifestar, tá? Pode ser por escrito, porque eu tô de olho, mas pode ser falado também, se vocês acharem melhor, beleza? Nos oxiácidos, essa história da força, ela tá relacionada com um tal de delta. Então, nos oxiácidos, a gente aprende a fazer um delta, que é número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Fazendo esse delta, se você obtiver um resultado maior do que 1, é porque o ácido é forte. Se o delta for igual a 1, é porque o ácido, é moderado. E se o delta for menor do que 1, é porque o ácido é fraco, tá? Então, aqui só é importante lembrarmos que nós temos uma exceção importantíssima por se tratar de um ácido
bastante famoso, né? O ácido carbônico, H2CO3. Se você fizer o delta, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, 3 menos 2 dá 1. Isso poderia nos fazer pensar que o ácido carbônico é moderado, mas, na verdade, como ele é instável, isto é, ele se decompõe, né, formando água e gás carbônico. Então, essa instabilidade do ácido carbônico nos faz crer que ele é fraco, tá? Essa é a nossa exceção que precisa ser lembrada por nós na hora das provas vestibulares. Beleza? Penso que a respeito dos ácidos, a gente poderia ainda falar um pouquinho de nomenclatura, né? Os hidrácidos são aqueles cuja nomenclatura termina em hídrico. Então, esse é o ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido fluorídrico. E aí há exemplos também importantes como o ácido cianídrico e ácido sulfídrico, tá? Já dentre os oxiácidos, aí a nomenclatura varia um pouco. A gente decora alguns que são bastante importantes, são aqueles cuja terminação é ico. São eles o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o próprio ácido carbônico, o ácido nítrico e o ácido clórico, tá? Então, estes 5 são bastante famosos. É importante que a gente conheça suas fórmulas e também o nome deles, né? Todos eles com terminação ico. Lembrando que se você tirar um oxigênio, você passa a ter terminação oso. Então, existe, por exemplo, o ácido sulfuroso, assim como existe o ácido nitroso, assim como existe o ácido cloroso, HClO2, tá? E se você tirar mais outro oxigênio, então tirar 2 oxigênios em relação ao ico, você passa a ter os ácidos hiposo. O exemplo mais famoso seria o ácido hipocloroso. Tira 2 oxigênios daqui, HClO, que origina o ânion hipoclorito, bastante conhecido por nós. Por outro lado, se em vez de você tirar oxigênios, se você acrescentar um oxigênio, isso acontece, por exemplo, aqui, né? Você pode gerar HClO4. O ácido passa a ser conhecido como ácido perclórico. Então, perico. Isso é só uma revisãozinha bem rápida, especialmente, pessoal, porque eu creio que hoje os vestibulares não têm tanto se preocupado com essas coisas a respeito da nomenclatura. Claro, algumas substâncias muito famosas, eles supõem que nós saberemos de cor, tá? Mas hoje em dia é muito raro uma questão que esteja focada na nomenclatura. Beleza? Ainda quero destacar aqui que estes 2 ácidos, sulfúrico e fosfórico, eles são considerados ácidos fixos.
Ser fixo significa que não volatiliza com facilidade, não evapora com facilidade. E por que é importante destacar isso? Porque todos os outros ácidos, em geral, são voláteis, tá? Então, importante sabermos que ácido sulfúrico e ácido fosfórico são os exemplos que a gente tem que levar com a gente de ácidos fixos. Em outras palavras, pouco voláteis. Ok? Maravilha? Podemos seguir a vida? Você fala, nossa, mas tudo isso sobre os ácidos? Pois é. Dentre as funções inorgânicas, eu acho que aquela onde nós temos talvez a maior quantidade de informações para agregar é esta, tá? É a função ácido. A função base, você vai ver que o negócio é bem mais tranquilinho. Então, quem são as bases para Arrhenius? Um momentinho só. Para Arrhenius, bases são substâncias que, em solução aquosa, se dissociam, liberando como único ânion o OH-, a hidroxila. Então, nas bases, o nosso ânion exclusivo é a hidroxila, é o OH. E aí, pessoal, as bases, em geral, então, elas vão ter alguém fazendo papel de cátion e a hidroxila fazendo papel de ânion. Esse alguém que faz papel de cátion, na maioria das vezes, é um metal, tá? Mas existe uma base que é bastante famosa, que não é formada por metal. Então, aqui nós temos metais em geral, ou um cátion, como, por exemplo, o amônio, né? Então, hidróxido de amônio é uma base que não tem metal. Se ela não tem metal, é uma base que não é iônica, diferentemente das outras, que em sua extrema maioria são bases iônicas, substâncias que quando caem na água sofrem dissociação, tá? Aqui é importante a gente lembrar também que existe essa ideia de base forte. Então, bases fortes são aquelas formadas por metal alcalino ou alcalino terroso, exceto hidróxido de magnésio, tá? Então, bases fortes, metais alcalinos ou alcalinos terrosos, exceto o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele é uma base que é formada por um alcalino terroso, mas, diferentemente das outras bases formadas por metais alcalinos terrosos, ela é uma base fraca. Tanto é que o hidróxido de magnésio é o principal componente do leite de magnésia, beleza? As bases fracas são as demais. Quando o assunto é base, é legal também a gente ter uma ideia sobre solubilidade. Os ácidos, em geral, têm uma alta solubilidade em água. As bases, isso varia um pouco mais. São solúveis as bases de metal alcalino e de amônio. Pouco solúveis, quer dizer, são solúveis, mas em pequena quantidade, as bases formadas por alcalinos terrosos.
E as outras bases são praticamente insolúveis, tá? Então, vou deixar anotado aqui, ó, solúveis, família 1A, metais alcalinos e amônio. Pouco solúveis, família 2A, ou metais alcalino-terrosos. E as demais, praticamente insolúveis. Certo? Ah, como é que nomeio uma base? Toda base vai ter o nome hidróxido de tananã. Então, esse aqui é o hidróxido de magnésio. A gente colocando um sódio aqui, por exemplo, teremos hidróxido de sódio. Importante a gente lembrar, né? Quero destacar aqui um exemplinho. Se você for fazer uma base com o alumínio, a hidroxila tem carga -1 sempre. O alumínio, ele é da família 3A, ele é um metal de carga fixa. A sua carga é sempre +3. E daí, lembrando, compostos iônicos, é necessário cruzar as cargas, né? Na verdade, multiplicar invertido para que tenhamos o mesmo número de elétrons doados e recebidos. Então, aqui, ó, AlOH3 seria a fórmula do hidróxido de alumínio. Beleza? Vou tirar uma fotinho dessas duas primeiras funções super importantes. E a gente segue. Estou sentindo falta de perguntas. Vocês não têm nenhum questionamento? Não tem nada que veio à cabeça de vocês e vocês têm vontade de trocar comigo? Sim, Rafa. A Rafa está me pedindo para repetir sobre a carga do alumínio. O alumínio é um metal da família 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada e, portanto, uma tendência a doar esses 3 elétrons, tá? Alumínio é um metal de carga fixa. Eu digo isso porque, por exemplo, o ferro, ele tem carga ora +2, ora +3. O ouro pode ser +1 ou +3. O estanho pode ser +2 ou +4. O alumínio não. O alumínio tem carga fixa. Quando ele está reagindo, a carga dele é sempre +3. Beleza? Bora lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sais. Quem são os sais, né? Sais são substâncias que em solução aquosa se dissociam, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Quando eu digo isso, eu só estou querendo garantir, né? Sais não são ácidos. Eles têm que ter pelo menos um cátion que não seja H+. Afinal, se todos os cátions forem H+, temos um ácido. Ao mesmo tempo, ele tem que ter pelo menos um ânion diferente de OH-,
para que não seja compreendido como uma base, tá? Então, os sais serão formados por um cátion e por um ânion, pelo menos, sendo que esse cátion precisa ser diferente de H+, pelo menos um, e o ânion precisa ser diferente de OH-, também pelo menos um. Bom, falar de sal, o primeiro que vem à nossa cabeça, claro, é o cloreto de sódio. Mas existe uma infinidade de sais que a gente poderia estudar. Então, aqui eu gostaria de lembrar um pouquinho que, para começar, né? Quando a gente vai dar nome para um sal, a gente começa do ânion. Então, a gente diria cloreto conectivo de, aí vem o nome do cátion. E aí eu te pergunto, sabe como dar nome para os ânions? Se a gente parar para pensar, os sais, eles são derivados da reação de um ácido com uma base, tá? Então, você pode imaginar, sei lá, um ácido HX, eu estou sendo bem genérica, né? É ácido porque tem H acompanhando alguém. E aí uma base YOH. Então, é um cátion junto com a hidroxila. Então, temos ácido e base. Essa reação de neutralização é quando H+ combina-se com OH- para formar água. Isto é a neutralização. Porém, existe uma consequência da neutralização, que é a formação do sal. Você pega o cátion daqui e junta com o ânion de lá. Então, o cátion e o ânion. Então, o que eu quero que vocês percebam é que esse ânion, ele é proveniente do ácido. E a nomenclatura também será. Existem aquelas regrinhas, né? Cilíndrico, espeto, bico de pato e teimoso mosquito. Cilíndrico, espeto, bico de pato, teimoso mosquito. Exemplos. Então, vamos falar de exemplos. Se você pegar o ácido cianídrico, esse ânion chama-se cianeto. Se você pegar o ácido sulfúrico, terminação ico, esse ânion, bico de pato, chama-se sulfato. Se você pegar o ácido hipocloroso, esse é o ácido hipocloroso, o seu ânion é o hipoclorito. Tá? Então, toda vez que o ácido termina em hídrico, o ânion que ele origina termina em eto. Toda vez que um ácido termina em ico, o ânion que ele origina termina em ato. E toda vez que um ácido termina em oso, o ânion que ele origina termina em ito. Teimoso mosquito. Beleza? Pessoal, isso aqui é bem importante, por quê? Os caras vão falando lá, né, no enunciado, nomes de substâncias. Embora hoje em dia seja bastante comum, ele fala o nome e coloca a fórmula, né, entre parênteses na frente. Mas é importante a gente saber, basicamente, de onde vem a nomenclatura dos sais. Beleza? Ah, mas você só está falando do ânion?
É porque o cátion mantém o seu nome original, né? Então, sódio continua sódio, amônio continua amônio, magnésio continua magnésio. O nome do cátion é o mesmo que a gente já lidava quando a gente trabalhava com as bases, tá? Falando de sal ainda, eu gostaria de destacar, na verdade o que eu vou dizer agora é mais amplo, não serve só para sal, serve também para bases e serve inclusive para sais orgânicos, tá? Eu quero destacar aqui algumas substâncias que são sempre solúveis. Eu quero que você guarde essa listinha. Eu comigo decoro assim: alcalinos, amônios, acetatos e nitratos. É AAA. Alcalino, amônio, acetatos e nitratos. São sempre solúveis, tá? Então, substâncias que têm metal alcalino, substâncias que têm amônio, acetatos e nitratos. Lembrando que acetato vem do ácido acético, é lá da química orgânica. Então, quando você tem CH3, C dupla O, O, esse ânion, acetato, acetato de qualquer coisa é sempre solúvel, tá? Daí, qualquer substância que tiver metal alcalino, não importa, sei lá, cloreto de sódio, iodeto de potássio, sei lá, sulfato de lítio, toda substância que tem metal alcalino é solúvel, assim como toda substância que tem amônio é solúvel. E nitratos são ânions provenientes do ácido nítrico, né? Então, se o ácido nítrico é este, HNO3, para você reconhecer o nitrato, apaga o hidrogênio, era um hidrogênio só, então a carga aqui é -1. Nitratos são estes, tá? Nitrato de qualquer coisa é sempre solúvel. É legal saber disso, às vezes isso pode ajudar você lá na hora da prova. Por outro lado, eu quero também te apresentar alguns insolúveis famosos. Gente, a palavra insolúvel, ela é muito radical. Nada é totalmente insolúvel, tá? Então, quando a gente fala insolúvel, é porque é praticamente insolúvel. Dissolve muito, 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 muito pouco, mas sempre dissolve um pouquinho, tá? Então, os insolúveis famosos são sulfato de cálcio, sulfato de bário, carbonato de cálcio e carbonato de bário, sais de prata, de chumbo, de mercúrio, tá? Então, em geral, sei lá, sais de prata, de chumbo, de mercúrio, tá? Deixa eu destacar. São considerados praticamente insolúveis. Beleza? Caminhando. Para finalizar as funções inorgânicas, a gente vai falar agora dos óxidos. Estão lembrados o que é um óxido? Óxidos são compostos binários. Um composto binário é porque ele é formado por dois elementos químicos, tá?
em que o oxigênio é o mais eletronegativo, tá? Então, óxidos são binários e o oxigênio... Então, entendam, né? Se um composto binário tem dois elementos químicos e eu estou te falando que um deles é o oxigênio, o outro é que varia, né? Então, eu tenho óxido de tudo. Só não tem óxido de flúor, tá? Porque, segundo a definição, para ser óxido, esse composto binário tem que ter o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, só não existe óxido de flúor. Então, oxigênio é o mais eletronegativo. E aí a gente vai ter uma infinidade de óxidos. Quero destacar para vocês que alguns óxidos são considerados óxidos básicos. Isso aqui cai demais, gente, muito, muito, muito mesmo, tá? Os vestibulares amam esse assunto óxido. Então, óxidos básicos são aqueles formados por metal alcalino ou alcalino terroso. E eles são considerados básicos porque, ao reagirem com água, originam uma base. Esse tipo de reação também é muito cobrada no vestibular. Então, suponha, o óxido de cálcio, também chamada como cal virgem, tá? Ou cal viva. O óxido de cálcio, ele é um óxido de alcalino terroso. Então, a teoria me diz que ele é um óxido básico. Significa que quando você botar para reagir com água, tem que formar uma base. Ué, qual base? Base de cálcio, CaOH2. O hidróxido de cálcio também é conhecido como cal extinta ou cal apagada, tá? Então, cal viva ou cal virgem, cal extinta ou cal apagada. É um dos que mais aparece no vestibular. Quero mostrar para vocês, né? Como é que seria um óxido de sódio? O oxigênio tem carga -2, o sódio tem carga +1. Então, no cruza-cruza, esta seria a fórmula do óxido de sódio, Na2O. Bem, se ele é um óxido de metal alcalino, você tem que antecipar a ideia de que sua reação com a água vai dar uma base. Beleza, vamos lá? Que base é essa? A base de sódio, NaOH. Então, isso é teórico. Agora, peraí. Aqui tem 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, na verdade, basta botar o número 2 aqui na frente, que está feita a prova, né, de que o óxido de sódio é um óxido básico. Beleza? Tem também os óxidos ácidos, que são chamados óxidos ácidos porque, ao reagir com água, formam ácidos. São eles, super importante, CO2, SO2, SO3 e NO2. Esse assunto aqui muitas vezes aparece associado com chuvas ácidas, né? O nosso ar atmosférico, ele tem gás carbônico. Então, toda chuva é ácida, porque gás carbônico, quando reage com água, forma ácido carbônico. É um ácido fraco, instável, mas é um ácido, tá? Então, eu vou mostrar essa reaçãozinha para vocês, ó.
CO2 reagindo com água origina H2CO3. Tudo bem que ele é instável, mas não deixa de ser ácido. Beleza? Em ambientes poluídos, onde a gente tem a presença de enxofre, que é proveniente, né, do processo de... quando se queima derivados do petróleo, muitas vezes se tem enxofre como impureza. E esse enxofre vai estar na atmosfera na forma de SO2 ou SO3. Estes dois gases, ao reagirem com água, formarão ácido sulfuroso e ácido sulfúrico, respectivamente. Reações muito similares a esta do gás carbônico que eu mostrei para vocês, tá? O NO2, ele aparece especialmente, né, quando temos a presença de motores a explosão ou relâmpagos, em que o nitrogênio é o principal componente do ar. Cerca de 80% do ar é formado de N2. O N2 é um gás inerte, ainda bem, né? Ele não gosta de reagir, ele gosta de ser do jeito que ele é. No entanto, se ele for atacado por uma quantidade grande de energia, um relâmpago, por exemplo, pode romper o nitrogênio, e aí esse nitrogênio solitário pode unir-se ao NO2. Então, o NO2, ao reagir com água, acho que essa é uma reação legal de você ver, porque ela é esquisitinha, né? Na real, são 2 NO2 que a gente precisa, reagindo com água, para formar ácido nítrico e ácido nitroso. Essa é uma reação que é legal a gente já ter visto pelo menos uma vez na vida. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Para que lá na hora, se eu precisar repeti-la, eu sei como fazer. Beleza? Vou tirar mais uma foto. Tamo indo. Opa, perdão. Já arrumo a câmera de novo. Foi. Fiquem à vontade se quiserem perguntar algo, tá, gente? Tô achando vocês de boa demais. Cansados também, né? Chega uma hora que fala, tá bom, pode falar, mas eu gostaria que vocês aproveitassem a oportunidade. Caso apareça alguma coisa aí na cabeça, manda ver. Se estiver ao meu alcance, responderei com prazer. Beleza? Então, já falamos dos óxidos básicos, dos óxidos ácidos. Quero destacar aqui também os óxidos neutros. Dentre eles, os importantes são CO, NO e N2O. O que mais aparece nos vestibulares é o CO, o monóxido de carbono. Óxido neutro, ele é um problema, porque ele não reage nem com ácido, nem com água, nem com base, tá? E por não reagirem, difícil da gente se livrar deles, difícil da gente transformá-los, beleza? Então, os óxidos neutros não reagem com ácido, nem com base, nem com água. São poluentes, são gases bastante preocupantes quando estão presentes na atmosfera. Se a gente inalar CO, por exemplo, o CO se combina com as nossas hemoglobinas, e essas hemoglobinas que estão ocupadas com o CO, elas deixam de transportar oxigênio no nosso corpo, né? Então, a inalação de CO é extremamente prejudicial, reduz a capacidade respiratória
e dependendo da quantidade, pode inclusive levar o indivíduo à morte. Beleza? Então, eu acho que é por isso que isso é um assunto que eu trago aqui na revisão, porque ele pode aparecer na sua prova. Pois é, Mari, diz que na boate, dentre outros poluentes, né, um deles era o CO. Mas ali havia outras substâncias tóxicas por causa da cobertura que pegou fogo, então outros gases tóxicos também foram produzidos no evento lá da boate. Beleza? Tem um filme, quando eu dava essa aula, eu gostava de contar, tem um filme que o menininho tem uma cena, né, de uma tentativa de suicídio, em que o cara coloca a mangueira, ele liga o carro, bota a mangueira no escapamento do carro e joga a outra ponta da mangueira para dentro do carro com as janelas fechadas. Então, a intenção dele é se entupir de CO, tá? Então, isso é uma cena clássica. Já falamos de óxido ácido, óxido básico, óxido neutro. Queria destacar aqui essa expressão óxido anfótero. Eu acho que eu estou mais interessada em dizer para você o que é anfótero do que propriamente acreditar que vai cair um óxido anfótero no vestibular. O que significa a palavra anfótero? Anfóteros são substâncias que podem se comportar tanto como ácido quanto como base. Depende com quem elas reagem, tá? Então, anfótero podem ser ácidos ou básicos. Os álcoois, por exemplo, são consideradas substâncias anfóteras, dependendo com quem eles reajam, se comportam como ácido, liberando H+. Dependendo com quem eles reajam, se comportam como base, liberando OH-, tá? Principal exemplo de óxido anfótero é o hidróxido de alumínio e o hidróxido de zinco. São os dois principais exemplos. Ainda falando de óxidos, mas agora finalizando, eu quero lembrar a vocês sobre os peróxidos. Esse lembra do perclórico? É quando tinha um oxigênio a mais em relação ao clórico. Aqui é uma coisa semelhante. Os peróxidos é aquela situação em que eu tenho um oxigênio unido ao outro, o que é bastante incomum nas substâncias em geral, tá? Mas nos peróxidos, 2 oxigênios estarão juntos. E aí, pessoal, queria destacar que a água oxigenada, ou o peróxido de hidrogênio, é a mais famosa substância considerada peróxido, mas também podem aparecer no seu vestibular peróxidos de metal alcalino ou alcalino terroso, tá? Então, peróxidos comuns são de hidrogênio, de metais alcalinos ou de alcalinos terrosos. Lembre-se, né, que nos peróxidos a gente tem uma característica interessante em relação à carga do oxigênio. Nos peróxidos, o oxigênio tem carga -1, sendo que normalmente ele tem carga -2. Então, apenas nos peróxidos, a carga do oxigênio se altera para -1. Ok? Bem, acho que de funções inorgânicas, era isso que eu queria comentar com vocês. É um assunto bem longo, né? Mas ele serve super como base para depois a gente utilizar em outras coisas, nos equilíbrios da vida, né? Quando a gente está estudando lá, equilíbrios em soluções aquosas,
hidrólise de sais, será bastante importante conhecer as características das diferentes substâncias pertencentes a diferentes funções inorgânicas. Beleza? Agora, para finalizar essa parte da aula, eu quero comentar com vocês as outras teorias ácido-base. Então, para isso, eu vou te mostrar uma situação, né? Por exemplo, se você pegar a amônia e colocá-la para reagir com água, você pode obter aqui NH4OH. Então, amônia juntando com água forma hidróxido de amônio, NH4OH, que eu estou representando na forma dissociada, ionizada nesse caso. Aí você me pergunta, né? Tem alguém aí que pode ser considerado como ácido ou como base? Pois então, pela teoria Bronsted-Lowry, será que assim escreve Lowry? Acho que é, mas depois eu confirmo, tá? Ácido. Opa. É quem doa H+, e base é quem recebe H+. Então, a teoria de Bronsted-Lowry afirma isso. Ácidos doam H+, e bases recebem H+. Na verdade, gente, ó, em alguns livros você vai até encontrar ele dizendo doa próton, tá? O que não deixa de ser verdade, porque vamos lembrar, né? Quero fazer essa observação. O hidrogênio, ele tem número atômico 1 e a sua versão mais comum também tem número de massa 1. O que significa isso, né? O hidrogênio tem um próton. Ok. Se o número de massa é 1, significa que ele tem 0 nêutron. E ele sendo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele teria aqui um elétron, certo? Então, um próton, nenhum nêutron e um elétron. Se você coloca carga nele, significa que ele perdeu esse elétron. Isto é, o H+ é um próton. Na prática é isso. H+ é um próton. Então, por isso que em alguns livros, em algumas apostilas, em algumas definições, a gente encontra, para Bronsted-Lowry, ácido é quem doa próton. Na verdade, é quem doa H+. Mesma coisa, base é quem recebe próton, ou quem recebe H+. Você fala, tá, Capelli, mas e aí? E aí que observe. Você percebeu que a amônia transformou-se em amônio? Isso quer dizer que a amônia recebe H+. Ela tem essa capacidade de receber H+. Ah, mas quem que doou o H+ para ela? Foi a água. A água doou o H+. E aí, como sabemos, quem doa H+ é considerado ácido. Quem recebe H+ é considerado
base. Se você olhar essa reação no sentido contrário, veja, o amônio vai se transformar em amônia. Para isso acontecer, ele vai doar H+, para quem? Para a hidroxila. Então, a hidroxila recebe, olhando para lá, tá? Estou pensando no processo de volta. Recebe H+, para se tornar água, certo? Então, nesse processo, quem doa H+ é ácido, quem recebe H+ é base. Beleza? Então, pode haver exercícios que falem sobre a teoria de Bronsted-Lowry. Ela é uma teoria que inclui os arrênios, tá? Os ácidos de arrênio sempre vão doar H+. As bases de arrênios sempre vão receber H+, sempre. Beleza? Então, a teoria de arrênios está inclusa nessa. Essa daí é um pouco mais abrangente. Ela vai considerar ácidos e bases, outras substâncias que o arrênios não consideraria, tá? E para terminar essa parte, a gente tem ainda a teoria de Lewis para ácidos e bases. E na teoria de Lewis, a gente precisa observar as ligações dativas, tá bom? Então, agora eu queria mostrar para vocês essa mesma reação, só que de uma outra maneira. Então, olha aqui a amônia, né? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada, tem o nitrogênio. Aí você tem os hidrogênios aqui, ó. 1 e 1 elétron. Essa é a amônia. Daí, eu quero simplesmente que você enxergue como que a amônia se transforma em amônio. Como é que se dá esse processo? Vejamos. O H+, como a gente viu, ele é um átomo que chega pelado. Ele chega sem elétron nenhum, certo? Então, ele só chega e ele vai, então, usufruir do parzinho de elétrons livres que o nitrogênio tem. A teoria de Lewis diz o seguinte: numa ligação dativa, aquele que cede o par de elétrons, eu brinco que esse que cede é o bobão. Bobão só de brincadeira, só para a gente associar com a palavra base. E aquele que aproveita do par de elétrons que eu chamo de aproveitador é o ácido, tá? Então, o aproveitador é o ácido. Então, mais uma vez, o que a gente percebe, né? É a amônia que oferece o par de elétrons. Então, é a amônia que é a base, que é bobona. Por outro lado, é o H+ que se aproveita, mas o H+ veio de onde? Veio da água. Então, podemos dizer que é a água que se aproveita desse processo. Beleza? Acho que tá bom também. Ai, Capelli, você acha que vai cair isso? Olha, gente, não é dos assuntos mais incidentes, porém, pode acontecer de a gente ter alguma questão na qual ter esse conhecimento seja essencial para a tomada de decisões, tá? Vou tirar mais uma fotinho. Vamos indo. É coisa, né, gente? Não acaba. Acho que
Se a gente ficar falando por 10 horas, a gente encontra assunto. Foi. Agora, vamos lá. Deixar para apagar daqui a pouquinho, né? Vou aqui nesse canto. Quero falar agora um pouquinho sobre reações químicas. Essa hora aqui, ela é muito simplistona demais, né? Porque existem tantos tipos de reações, mas nessa aula a gente tem contato com 4 tipos específicos, que são reações de adição ou síntese, que é quando a gente tem, né, várias substâncias originando uma só. A palavra várias significa 2 ou mais, tá? Então, reações de adição ou síntese, reações de análise ou decomposição, que é exatamente o contrário, quando eu tenho uma única substância originando várias. E aí a gente tem as reações de simples troca ou deslocamento. E as reações de dupla troca. Destacando aqui, né, o que seriam reações de simples troca? É quando tem alguém solitário reagindo com um parzinho, e aí esse solitário, ele vai tomar o lugar de um desses dois, né? Por exemplo, se esse cara aqui for um metal, ele vai querer fazer papel de cátion, então ele vai casar-se com o C e vai colocar o B de escanteio. Já nas reações de dupla troca, você tem duas duplas, duas substâncias que têm positivo e negativo, e elas vão fazer um troca-troca, né? Positivo daqui casa com negativo de lá, e o positivo de lá casa com o negativo daqui. Certo? Aqui, minha gente, eu poderia, na pressa, falar só isso. Só que eu acho importante trocar uma ideia com vocês, especialmente vestibulares como a FUVEST e o próprio Enem, gostam do que eu vou comentar agora. Isso que eu vou comentar agora diz respeito às reações de simples troca, tá? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Se você tem sódio querendo reagir com água, primeiramente, você consegue identificar, né? O sódio é substância simples, ele está solitário. A água, enxergue-a sempre como este par, H+, OH-. Então, como é que vai ser a reação? NaOH E aí, pessoal, nós não vamos liberar H+, tá? Porque lembre-se, é necessário balancear cargas também numa reação. Então, se você está partindo de substâncias que são neutras, lá do lado de lá, você também tem que ter um resultado neutro. Não pode aparecer uma carga positiva do além. Se aparecer uma positiva, tem que aparecer uma negativa.
Então, na realidade, esse hidrogênio que sai sozinho, ele sai na forma de substância simples. É assim que você vai representá-lo. Mas o que eu queria comentar com vocês é que nem sempre esse cara que está sozinho tem poder para deslocar o outro cátion. É necessário que a reatividade dele seja superior à do outro cátion, tá? E aí a regra de reatividade dos cátions, eu gosto de representar por esta escrita atin. Aqui são os alcalinos, aqui são os alcalinos terrosos. Esse aqui é o hidrogênio mesmo. Esse C seriam os metais comuns. E esse N seriam os metais nobres. Eles são considerados metais nobres porque são metidos à besta. Eles não gostam de reagir, são muito pouco reativos. São eles: ouro, prata, cobre, platina, mercúrio e paládio, tá? Então, os alcalinos são os mais reativos de todos. Eles têm poder para entrar no lugar de qualquer um. Em segundo lugar, vem os alcalinos terrosos. Daí vem os metais comuns, como alumínio, ferro, cromo, aquela galerona lá do meio da tabela. O hidrogênio, ele é pouco reativo, mas ele é mais reativo do que os nobres. Se você tivesse uma reação como essa, ouro mais HCl, por exemplo, o ouro, ele vai querer reagir com o cloro? Aqui a gente diria que a reação não ocorre. Tá? Então, isso é um assunto bastante abordado nas provas. Às vezes a gente tem exercícios experimentais onde ele vai dizendo: coloquei a substância A para reagir com água e não ocorreu reação. Opa, não ocorreu? Então, esse tipo de informação que eu estou compartilhando com vocês vai ajudar no entendimento desse tipo de exercício experimental, principalmente. Beleza? E aí, gente, sobre a dupla troca, também existem algumas condições, tá? A dupla troca ocorre se pelo menos uma das condições que eu vou colocar agora forem satisfeitas. Isto é, formação de produto insolúvel. Então, por isso que é importante, né, quando eu estava falando para vocês a respeito de sais, quando eu estava falando para vocês a respeito de bases, eu destaquei algumas que são insolúveis. É legal você conhecer alguns exemplos. Por quê? Uma reação que produzir um produto insolúvel, sim, ela vai ocorrer, tá? Algo realmente efetivo terá acontecido. Então, a gente diz que, nesse caso, a reação ocorre. Se não formar ninguém insolúvel, você precisa ver se essa reação forma alguém volátil. Isto é, gases em geral, ácidos, exceto ácido sulfúrico e ácido fosfórico, tá? E daí, se ela não formar ninguém insolúvel, ninguém volátil,
alguma substância que seja mais fraca. Então, se um ácido forte se transformar num ácido fraco, essa reação ocorre, por exemplo. Aqui eu gostaria de incluir a água, tá? A água é uma substância extremamente fraca. Ser fraca significa que ioniza-se pouco, tá? A água é muito fraca, ela quase não quebra. Então, toda reação que forma água vai ocorrer. Beleza? Tirar uma fotinho? Para de falar um pouco? Socorro, Capelli! Eu sei que é bastante coisa. Foi. Paga muito rápido, né? Devia ter deixado o finalzinho para depois. Ah, deixei. Continuo? Posso ir? Alguém quer perguntar algo? Ou vou que vou. Se vou que vou, vou. Amores, eu quero falar um pouquinho sobre estequiometria agora. Né? O que é a estequiometria? Estequiometria é a possibilidade de calcularmos as quantidades dos participantes envolvidos numa reação. Então, eu posso calcular tanto a quantidade de reagente quanto a quantidade de produto em função de algum outro participante sobre o qual eu tenha informações. Na parte da estequiometria, eu vou trabalhar com um exemplo, tá? Então, suponha que você esteja fazendo a combustão do metano. Não vamos muito longe, não, né? Então, o metano é CH4. Se alguém mandar você fazer a combustão, significa que você vai reagir metano com oxigênio para produzir gás carbônico e água. Então, vamos embora. Pegou o metano, reagiu com oxigênio para produzir gás carbônico e água. Legal. Para a gente poder brincar de estequiometria, além da reação estar escrita, ela precisa estar balanceada. Tudo que entra tem que sair. E aí, no caso da combustão, a gente costuma iniciar o balanceamento pelo combustível, a substância que está sendo queimada. Normalmente, a gente bota o número 1 na frente dela, e daí, a partir disso, arrumamos todas as outras, né? Então, existe um carbono entrando, tem que ter um carbono saindo, existem 4 hidrogênios entrando, então, por isso, eu vou botar o 2 na frente da água, ficamos com 4 hidrogênios saindo, e aí o número de oxigênios, aqui tem 2, aqui tem outros 2, então são 4 oxigênios saindo, eu boto o número 2 aqui e fico com 4 oxigênios entrando. Balanceamento por tentativa é assim, eu boto o número 1 na frente de uma das substâncias e vou arrumando todas as outras, tá? Uma vez feito o balanceamento, então eu tenho a proporção em mol que estas substâncias exercitam, né? Então, cada mol de metano requer
2 mols de oxigênio para produzir 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Essa proporção não pode ser alterada. Então, se o cara falar assim para você, eu queimei meio quilo de metano. Então, agora eu já estou trabalhando com um exemplo, tá? Queima de meio quilo de metano. Lembrando que meio quilo é a mesma coisa que 500 gramas. Então, a pergunta é essa, olha só. Queimando 500 gramas de metano, qual é a massa de gás carbônico que será formada? Então, vejamos. Qual massa será formada? Bom, para a gente poder resolver esse exercício, eu vou ter que te dar alguns dados. Eu vou ter que te lembrar que o carbono pesa 12, vou te dizer que o hidrogênio pesa 1 e que o oxigênio pesa 16. Aí você fala, para que eu tenho que saber isso? Porque, pelo que vemos, a proporção ela é dada em mol. No entanto, o dado e a pergunta estão em massa. Então, o que eu preciso fazer é transformar estas informações que estão em mol para massa. Vamos lá. Se o carbono é 12, hidrogênio é 1 vezes 4 dá 4. 12 com 4, 1 mol de metano equivale a 16 gramas. São informações equivalentes. Elas significam a mesma coisa. Já no gás carbônico, carbono 12, oxigênio 16 vezes 2 dá 32. Se você somar, dá 44. Então, 1 mol de gás carbônico são 44 gramas. Então, como é que eu terminaria esse exercício? Se queimando 16 gramas eu produzo 44, queimando 500 gramas eu produzo M. Então, vamos lá? Vou fazer aqui. M será 500 vezes 44. E o 16 que estaria multiplicando M, eu já vou passar aqui, ó, dividindo. Então, vamos simplificar, né? O 44 e o 16 são divisíveis por 4. Aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar 4. Eu já vou fazer do meu jeitinho. 11 vezes 500, olha como é que eu faço, né? 500 é 1000 sobre 2. Então, se você pegar 11 vezes 1000 e dividir por 2, vai dar 5.500. Essa conta aqui de cima, dividido por 4, 5.500, dividido por 4, 2.750 dividido por 2. 1.375. Confiram para mim, por favor. 4 vezes 5, 20, 28, não, 30. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Olha que preguiça de fazer a conta, né? Lembrando que se você fizer, também dá certo. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. 15 para 4, 3. 3 vezes 4, 12. Sobra 3. 30 para 4, 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Oba! É isso aí mesmo. É isso. Beleza?
né? Valeu, obrigada quem conferiu aí para mim. Bom, pessoal, falando de estequiometria, isso aqui é o básico, né? É o que aparece muito. Claro, ele poderia me perguntar quantas moléculas de água são produzidas. Então, você trabalharia, né? 1 mol produz 2 mols, isto é, 16 gramas produzem 12 vezes 10 a 23 moléculas. 500 gramas, X. Então, essa pergunta que eu coloquei aqui em massa, porque acho que é o mais comum, ela pode ser feita em outras grandezas. Ele pode me perguntar quantas moléculas, ele pode perguntar qual é o volume de gás. Lembra? Na CNTP, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Então, todas aquelas conversões que a gente aprendeu, ou melhor, a gente relembrou na aula de mol ontem, elas podem aparecer nos exercícios de estequiometria, tá? Lembrando que a estequiometria, ela pode trazer probleminhas para nós, que são impurezas. Então, às vezes, o cara fala assim para você, tá, eu queimei meio quilo de metano que era 80% puro. Ah, então eu não queimei meio quilo de metano, certo? Eu queimei menos, porque ele só tinha 80% de pureza. Então, exercícios que envolvem impureza, eu costumo, se isso for possível, já jogar essa impureza fora no começo. Então, suponha, né? Se ele tivesse me dito queima de meio quilo de metano, se ele tivesse dito, sei lá, 80% puro, eu teria feito assim, né? 500 gramas é se ele fosse 100% puro. Como na real ele só é 80%, então, qual a quantidade verdadeira de metano que eu estou trabalhando? Certo? Vai dar 400 ali. Beleza, moçada? Se houver problema de rendimento no seu exercício, acho que é mais simples, né? Por quê? Quando o problema é de rendimento, eu vou resolvê-lo normalmente, e aí no final eu arrumo para o rendimento que o exercício menciona. Então, voltando nesse exemplo, se ele tivesse me dito assim, ó, essa reação tem um rendimento de 70%. O que a gente teria feito? Você teria dito 1.375, eu produzi considerando um rendimento de 100%. Mas já que ele está me dizendo que apenas 70% disso é que vai ser produzido, aí eu viria aqui e faria essa correção matemática no final, tá? Então, impurezas, se você conseguir, já tira no começo. Rendimento, resolve o exercício normalmente e apenas corrige no final. Beleza? O que cai também bastante são problemas que têm excesso de reagente. Aqui há que ser um pouco mais cuidadoso, né? O excesso, ele é percebido quando o enunciado oferece quantidades de mais de um reagente. Então, vamos imaginar nesse exercício mesmo, tá? A gente tem a estequiometria, né? A gente tem a proporção, cada mol de metano necessita de 2 mols de oxigênio para produzir 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. E aí ele fala para você, por exemplo, que ele colocou
500 gramas de metano para queimar em contato com 2 quilos de oxigênio. Então, ele me dá, sei lá, 500 gramas de metano reagindo com 2 quilos de oxigênio. Repare, não precisava ter dado a quantidade de oxigênio. Por quê? Eu sei que para queimar 16 gramas de metano, gente, olha aqui, o oxigênio é 16 vezes 2, o O2 pesa 32 gramas por mol. Quando falamos 2 mols, é 2 vezes 32, que é 64, tá? Então, cada 16 gramas deste vai precisar de 64, olha, eu vou botar 2,5 kg, tá? Porque houve uma coincidência do destino. Vou pôr 2,5 kg, senão não vai sobrar. Cada 16 gramas de metano requerem 64 gramas de oxigên,. Então, para eu queimar 500 gramas, qual é a quantidade de oxigênio que eu preciso? Aí você fala, 2,5 kg. Não, 2,5 kg é o que eu pus no frasco. Será que eu vou usar esses 2,5 kg? Então, quando alguém te der quantidade de mais de um reagente, a primeira coisa que você vai ter que detectar é quem está em excesso. E para você detectar quem está em excesso, você vai ter que ignorar uma das informações e calcular, né? Para queimar 500 gramas de metano, qual é a quantidade real de oxigênio que eu vou precisar. E aí, na hora que você calcular o real, pode ser que esse real seja menos do que o tanto que você pôs no frasco, e aí você vai concluir que você botou oxigênio demais. Ou então, na hora que você faz os cálculos, você percebe que para queimar 500 gramas de metano, você precisa de mais do que aquilo que você pôs no frasco. Aí você fala, putz, tá faltando oxigênio. Em outras palavras, nesse caso, estaria sobrando metano, tá? Então, se alguém te der quantidade de 2 reagentes, não vai já saindo fazendo cálculo que nem doido das quantidades de produto que serão formadas. Primeira coisa, se te deram 2 reagentes, faça essa primeira pergunta. Quem está em excesso? Quando você descobrir quem está em excesso, o outro reagente, ele é chamado de limitante, tá? Eu vou pôr aqui. O outro reagente será o limitante. E aí os cálculos devem ser feitos pelo limitante. O nome já diz tudo. É ele que limita a reação. É por causa dele que a reação acaba. Então, é ele quem determina as quantidades de todos os outros participantes, tá? Então, limitante é quem determina os cálculos. Eu quero destacar aqui para vocês que o ideal, claro, é vocês virem isso num exercício. E na semana que vem sai a playlist do Enem, tá? Pessoal, nesse final de semana, no máximo na segunda-feira, sai a playlist da FAMERP e até o final da semana que vem sai a playlist do Enem. Lá na hora que eu estou resolvendo as questões do Enem, aparece questão com excesso. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nessas resoluções, pode tornar mais nítido para vocês tudo isso que eu acabei de falar, apenas em teoria, por enquanto. Firmeza?
Tirar mais uma foto e vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Foi. Bom, trabalhado tudo isso, não é pouco, eu sei. Eu vou lembrar aqui com vocês as fórmulas que a gente utiliza para soluções. Vou falar um pouquinho sobre soluções. Lembrando que soluções, essa palavra significa misturas homogêneas. Então, há um soluto, há um solvente, e essa mistura entre soluto e solvente produz solução. Então, que são misturas homogêneas. Numa primeira etapa, a gente estuda que existe uma coisa chamada coeficiente de solubilidade. Então, por mais que duas substâncias sejam afins, por mais que elas tenham afinidade, existe um limite de dissolução entre uma e outra. Esse limite é chamado coeficiente de solubilidade e ele costuma variar em função da temperatura. Então, é muito comum a gente encontrar gráficos ou tabelas que nos ofereçam o coeficiente de solubilidade em função da temperatura, por exemplo. E aí, normalmente, são curvas crescentes, né? Que podem ter vários tipos de comportamento. E aqui, queridos, eu queria destacar a respeito dos gases, porque cai demais, tá? Então, os gases, eles contrariam um pouco o nosso senso comum. Repare que a solubilidade dos gases, ela decai, ela decresce com o aumento da temperatura, tá? Então, para gases, a solubilidade é maior em baixas temperaturas e altas pressões, tá? Então, isso é uma característica dos gases. Em geral, a solubilidade da substância tende a aumentar quando aumentamos a temperatura. É nessa aula também que a gente tem o conceito de solução saturada, que é quando ela está no limite. Solução insaturada é quando ela está abaixo do limite, isto é, ela tem menos soluto do que ela poderia ter. E tem também a solução saturada com a presença de precipitado. Se você colocar soluto demais no teu solvente, esse solvente vai dissolver tudo que ele pode, então a solução vai ficar saturada, e o excesso de soluto costuma se depositar no fundo do copo. A gente chama isso de precipitado, corpo de fundo ou corpo de chão. Dentro do assunto soluções, uma outra definição muito importante é a definição de concentração. Concentração nada mais é do que uma razão entre quantidade de soluto e quantidade de solução. Então, existe a concentração comum, que trabalha a massa do soluto pelo volume da solução. Existe a concentração molar, que é número de mols do soluto pelo volume da solução. Tem o título em massa, que relaciona massa do soluto com a massa da solução.
E tem também o título em volume, que relaciona volume do soluto por volume da solução. Vejam, pessoal, são várias fórmulas onde a gente vai ter razões constantes. Estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. É por isso que exercícios de concentração, a maioria deles a totalidade deles, a gente consegue resolver por regra de 3, né? Então, sei lá, um exemplinho, né? Você tem uma solução que ela é 0,4 mol por litro de NaCl. Então, esta é a concentração. E ele fala que você tem 300 mililitros, tá? Esse aqui é o volume da solução. Qual é a quantidade de soluto que a gente tem nesses 300 ml? Então, 0,4 mol por litro, você poderia dizer 0,4 mol de NaCl, eu encontraria se eu tivesse 1.000 mililitros de solução, tá? 0,4 mol por litro. Tá, mas eu não tenho 1.000 mililitros, eu só tenho 300 mililitros. Então, X. Multiplique em cruz, X será 300 vezes 0,4 dividido por 1.000. Cortou, 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 cortou. 3 vezes 0,4 é 1,2 dividido por 10. Vai dar 0,12 mol. E aí o cara pode te perguntar, mas eu quero a massa. Ué, usa aquela outra formulinha, lembra? Número de mols, massinha pela massa molar. Você tem o número de mols. A massa molar você obtém nos dados, na tabela periódica. No caso do NaCl é 58,5, tá? E aí você descobre a massa. Beleza? Ainda falando de soluções, quero incluir aqui rapidão uma fórmula que eu acho que pode ser muito útil lá na hora, que é a fórmula da diluição. Diluição é quando a gente pega uma solução existente e coloca solvente para que ela fique mais rala, para que ela fique menos concentrada, tá? Na diluição, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. CI, VI é igual CF, VF. Vejam que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for o volume da solução, quanto mais água você põe, menor é a concentração, tá? Então, essa fórmula aqui pode ser muito, muito útil para exercícios que envolvem diluição. Beleza? Foto, respiro, e aí eu vou aguardar vocês se manifestarem um pouquinho. Pronto, foto tirada. Tá quieto um pouco? Alguma pergunta, meus amores? Eu confesso a vocês que eu tinha intenção, nessas aulas da manhã, de já falar um pouquinho de termoquímica.
Mas a gente tem 4 minutinhos e eu acho que também tá bom, né? Consegui falar muita coisa. Então, no nosso encontro de hoje à tarde, que começa às 2h50, eu vou falar um pouco de termo, um pouco de cinética e um pouquinho de equilíbrio, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo aqui, desejo um bom almoço para vocês aí,